Obrigado. Vamos Vamos ler a Bíblia. Palavra de Mateus. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, eu vou ler. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Nós lemos até o versículo 13. Na Coreia, depois que entrou a igreja evangélica, Deus fez um grande trabalho através da igreja evangélica e foi através de uma cidade de Pyongyang. Teve um pastor naquela cidade e ele pregou sobre o povo de Israel sobre Acã, né? Porque ele roubou um pedaço de ouro, né, durante uma guerra que Israel estava fazendo, e assim muitas pessoas morreram por causa dele. E Acã também, ele acabou morrendo, né? Recebeu maldição e morreu. E o pastor pregou sobre essa palavra. Aquele pastor, ele é diferente do pastor Oksu Park, mas porque a pregação dele tinha poder, essa palavra, naquele dia, as pessoas que escutaram aquela palavra, nossa, trouxe uma grande emoção no coração das pessoas. E tinha um ancião naquela igreja. Esse ancião, ele tinha que erro? Uma vez, um amigo dele, ele ficou doente e morreu. E morrendo o amigo dele, ele chamou uma pessoa e ele falou para ele: ele chamou esse amigo, né, e falou: agora eu vou embora, mas eu tenho um pedido para te fazer. Vivendo com a minha esposa, é muito boa minha esposa, mas ela é um pouco devagar, né? Eu não tenho muitos bens, mas se eu ficar segurando esses bens, até a minha esposa morrer, eu penso que ela vai poder viver sem nenhuma dificuldade. Mas porque ela não é muito inteligente, ela tinha que guardar bem esses bens. E sem ter prejuízo, eu acho que ela não vai conseguir viver sem ter prejuízo. Você, meu amigo, você não é ancião da igreja? Então eu vou te fazer um pedido. Então você ajuda a minha esposa. E se você cuidar desses bens por ela, embora a gente não tenha muito, mas até ela envelhecer e morrer, ela vai viver sem dificuldade. Por favor, você pode nos ajudar nisso? E ele fez esse pedido. Esse ancião falou: tá, eu vou fazer isso, e fez esse pedido. Esse amigo faleceu.
E aí, ele começou a organizar todos os bens do amigo dele e ele começou a administrar esses bens. Mas assim como esse amigo falou, mas ele não sabia, né? Mas ele viu que a esposa dele realmente não sabia nada sobre dinheiro, né? Ela não era muito inteligente. E cuidando dos bens desse amigo, um dia, ele gastou um pouco desse dinheiro, né? Ah, depois eu pago. Mas essa senhora, amiga a esposa do amigo dele, nem sabia disso. Mas ele não conseguiu devolver esse dinheiro. Aí depois, ele pensou, né? Ah, tá, vamos pensar que não aconteceu nada disso, né? E deixa eu passar. Mas esse amigo começou a pegar pouco a pouco o dinheiro do amigo dele, né? Aí um dia o pastor pregou a palavra e o Espírito Santo começou a fortemente acusar o pecado que tinha no coração dele. E naquele tempo ele pensou, realmente, pela graça de Deus, o que eu tinha que dar para Deus, eu roubei no meio do caminho. Esse Acã, ele tinha que dar para Deus, né? Isso daqui, se você não devolver para Deus, então você vai receber maldição. Esse Acã, aquelas vestes babilônicas, aqueles ouros, porque ele cobiçou a isso, ele escondeu. E ele escondeu embaixo da tenda que ele morava. Ele cavou e ele escondeu debaixo da tenda dele, mas por causa desse Acã, Deus não trabalhou pelo povo de Israel, e assim o povo de Israel continuamente começou a morrer e perder na guerra. Naquele tempo, aquele pastor pregou, e esse ancião, a igreja dele, por causa desse meu pecado, por causa de mim, eu enganei a esposa do meu amigo porque eu roubei o dinheiro dela. Deus não está podendo trabalhar na nossa igreja. Dentro do coração dele, esse grande pecado, esse pecado começou a surgir dentro dele. Enquanto ele estava pregando, esse ancião se levantou na hora. E esse ancião falou, eu sou o Acã. Ele gritou bem alto. Os irmãos da igreja se assustaram com isso. Nossa, por que esse ancião está falando isso? E aí a igreja começou a fluir para um lado estranho, né? Aí o ancião foi para frente. E ele falou, eu fiz uma coisa muito suja diante de Deus. E ele começou a vomitar isso, né? O meu amigo, a esposa do meu amigo não podia cuidar dos bens que ela tinha. Por isso ele confiou em mim como um parente. E ele deixou todos os bens dele para eu cuidar. E eu fiz essa maldade. Eu posso dizer que eu sou familiar dele. E por minha causa, Deus não pode trabalhar vividamente aqui. Por causa de mim, a igreja ficou escura, ficou suja. Por causa de mim, que Deus não está podendo trabalhar aqui nessa igreja. E assim, esse ancião foi para frente e clamou, e chorando ele clamou isso. Naquele dia, o Espírito Santo de Deus, todas as pessoas que participaram daquele culto naquele dia, o Espírito Santo de Deus fez com que elas falassem. E cada pessoa foi para frente e falou das suas trevas. Ele confessou os seus pecados. Eu fiz tal maldade. Eu cometi tal sujeira. Eu roubei o dízimo que eu tinha que dar para Deus. Eu fiz essa maldade diante de Deus. E chorando, as pessoas começaram a orar diante de Deus.
o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar fortemente dentro daquela igreja. E elas, chorando, confessaram os seus pecados, clamaram que pecado elas cometeram. E dentro do coração delas, pelo sangue de Jesus Cristo, vindo a certeza, a plena convicção dos perdão dos pecados que elas obteram através do sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo, a igreja começou a fluir para o caminho do Espírito Santo. Aí isso passou para a igreja vizinha. E naquele ano, aí, o evangelho começou a ser pregado fortemente. E assim foi espalhado por todo o nosso país. Diz que o Espírito Santo trabalhou naquela igreja também. Vamos lá escutar a palavra de lá. E eles também, chorando, confessavam seus pecados, vomitavam seus pecados, gritavam sobre os seus pecados. E enquanto estava acontecendo isso, na nossa igreja surgiu um grande trabalho do evangelho. Depois foi para Suncheon, Yeosu, foi passado para até a parte sul do nosso país, e principalmente em Suncheon. O trabalho do evangelho foi muito forte. Foi em 1909 que aconteceu isso. Mas isso não durou muito tempo. E o trabalho do Espírito Santo acabou sendo desprezível para as pessoas. E o que sobrou para a igreja da Coreia? Você tem que confessar os seus pecados. Isso só isso restou no coração da igreja coreana, né? Se para você receber o perdão do pecado, você tem que confessar seu pecado, você tem que clamar, pedir perdão e depois receber o perdão do pecado. E foi assim que eles distorceram. Mas as igrejas continuam distantes do Espírito Santo. E assim se tornaram esse tipo de igreja da Coreia e se distanciaram da palavra de Deus. Hoje de manhã, lendo a Bíblia, no livro de Mateus, eu li sobre essa palavra do centurião. No versículo 5 está escrito: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Então, se você se tornar um centurião, ele tem o poder de ele tem o exército para poder governar, administrar toda a cidade de Cafarnaum. E o servo dele está doente. Nossa, o coração dele, ele começou a utilizar todo o seu coração para poder curar esse seu servo. E Jesus falou o quê? Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mandando com uma palavra o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai e ele vai. E a outro: vem e ele vem. E ao meu servo: faz isto e ele o faz. E no versículo 10 Jesus falou isso. Jesus, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Até em Israel não existia esse tipo de fé, mas em Roma, um centurião de Roma, como ele pôde ter esse tipo de fé? Então, se a gente ler o livro de Mateus é um livro impressionante. Os especialistas na Bíblia, com os 4 livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 livros do Evangelho, o livro de Mateus é o Evangelho do leão. Por quê? O leão, ele é o rei da selva, ele é o rei de tudo na selva. Marcos é o Evangelho do boi. Com toda a fidelidade, ele serve ao seu dono. E o livro de Lucas é o Evangelho do ser humano. E o livro de João é o Evangelho da águia.
Mateus, Marcos, Lucas e João, essas 4 pessoas, quando Jesus Cristo estava presente, eles começaram a fazer aparecer Jesus Cristo, e Mateus como leão de Cristo, e Marcos como boi de Jesus, e o Lucas como ser humano de Jesus, e o João como a águia de Jesus. Então, Mateus, ele mostrando como o leão de Jesus, né, como é rei de todos os animais. No livro de Mateus, Jesus veio como rei dos judeus, né? Então foi assim escrito o livro de Mateus. Então o livro de Mateus capítulo 1 começa como o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Assim, continuamente descendo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, e o que está escrito? Judá gerou a Tamar e Pérez, e Azera, Pérez gerou a Esrom, Arão. E aí, depois, Salmão gerou a Rabi, a Boaz, este de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou a rei Davi, a rei Davi e Salomão. Então, Mateus e Lucas não saem sobre a genealogia. Por quê? Marcos não aparece como... ele aparece como servo, né? Então, como é que servo vai ter genealogia? E em João, como ele é águia, ele não pertence à terra, mas ele pertence ao céu. Então, como o Filho de Deus vai ter genealogia? Então, Mateus e Lucas é que aparecem a genealogia de Jesus. Então, em Mateus, Jesus Cristo, ele veio como rei de Israel. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 livros do Evangelho. Então, em Mateus, aparecem muitas pregações de Jesus. Por quê? O rei, ele trabalha pela boca. O rei, ele não trabalha na ceifa, ele não trabalha manualmente, mas o rei trabalha pela boca. Por isso, no livro de Mateus, se você quer escutar a pregação de Jesus Cristo, você tem que ler o livro de Mateus. Em Mateus capítulo 5, 6, 7, 8... a palavra que ele pregou nos montes, as parábolas de Jesus, tem muitas palavras assim. Assim, Mateus capítulo 5, 6, 7, Jesus Cristo, nos montes, subindo nos montes, ele falou com os seus discípulos. E assim, continuamente, ele pregou a palavra. Capítulo 5, 6 e 7. Então, em Mateus capítulo 8, entrando nesse capítulo, o que aconteceu? O poder que está dentro da palavra começou a aparecer. Em Mateus capítulo 8, a primeira palavra é sobre o leproso, né? Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Então, a palavra, estando viva dentro dele, começou a trabalhar. Então, nós recebemos a Jesus, nós aceitamos a Jesus em nós. Então, esse Jesus, ele veio como palavra, em forma de carne, com palavra nessa terra. E essa palavra entrando no meu coração. Então, o meu coração e a palavra se tornando um, se elas se tornarem um, desde então, a palavra começa a trabalhar dentro da nossa vida. Por isso, pessoal, vocês não têm que saber muito sobre a Bíblia. A gente tem que pensar sobre a palavra, tem que ruminar, tem que pensar sobre ela. Se o nosso coração se pertencer à palavra, se nós nos tornarmos um com a palavra, desde então, a palavra começa a trabalhar dentro de nós, porque todo o poder está dentro da palavra.
Então, vocês vivendo as suas vidas, dentro das suas vidas, vocês têm dificuldade, sofrimento, preocupação. Quem não tem isso? Não existe ninguém que não tenha isso. As pessoas que têm negócios, elas se preocupam por causa dos seus negócios. Então, as pessoas também tem vezes que elas ficam doentes, tem vezes que os filhos vão por caminhos tortos. Então, quando surgem esses tipos de problemas, vocês oram diante de Deus. Vocês pedem, Deus, por favor, me ajude. Mas vocês oram. Mas tem vezes que você não sente, você sente aquele coração, acho que Deus não escutou minha oração. Então, lendo a Bíblia, um dia, vocês podem descobrir o coração de Jesus que flui dentro da palavra. O Senhor tem esse tipo de coração. Então, esse coração que está dentro do Senhor, e se tornar com o meu coração, se eles se conectarem, desde então, dentro do meu coração, a palavra começa a tomar lugar. Então, pessoal, não sou eu que tenho que vencer ao medo, mas quando a palavra está dentro de mim, não é que eu não tenho medo, mesmo que o medo venha, porque essa palavra vence, eu não sinto o medo. Pessoal, não é porque você não tem preocupação, todo mundo tem preocupação na vida. Mas a palavra entrando no meu coração, o meu coração se tornando um com o do Senhor, a palavra, se ela tomar lugar no meu coração, essa preocupação vai ser expulsa pela palavra. A palavra vai expulsar isso do meu coração. Por isso, pessoal, lendo a palavra, cada vez que eu converso sobre a palavra, eu sinto fortemente isso. Pessoal, eu gosto muito de pregar. Por quê? Quando eu prego, eu não falo sobre outra coisa. Eu abro a Bíblia e eu tenho que falar sobre a palavra. Eu falo sobre a palavra do Senhor. Essa vez eu fui para o Vietnã e eu não pude abrir a Bíblia. Segurando a Bíblia, eu levei ela até o púlpito. Mas a gente não sabe quem é policial. Com certeza devem ter policiais ali, espiando. Com certeza tem. Então eu não podia falar sobre a palavra da Bíblia. Essa vez eu falei sobre o filho pródigo. Tem um pai que tinha 2 filhos. O segundo filho falou, pai, dá-me as partes dos bens que me cabe. E ele foi e viveu uma vida dissoluta, perdendo todas as coisas com as prostitutas. Então, eu vou levando esse clima para a Bíblia. Aí, no final, esse pai é Deus. E aí, eu passei assim, sutilmente. Então, dessa forma, eu preguei a palavra lá. Mas, pessoal, quando eu prego a palavra, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que pensar sobre a palavra. Porque eu tenho que pensar na Bíblia e falar. Enquanto eu estiver pensando sobre a palavra, o meu coração se preenche da palavra. Quando eu estou pregando a palavra, surge força, surge esperança. Antes de eu subir no púlpito, eu tenho muitas preocupações e medos, mas quando eu subo, todas as minhas preocupações somem. Sabe o que é interessante? As pessoas se concentram em escutar a palavra. Tem pessoas que, quando elas vão atirar, tem pessoa que consegue atirar sem pensar em nada. Tem pessoa que só se concentra quando vai atirar ou quando vai costurar. Mais engraçado é que quando você vai atirar, você pode pensar em outra coisa. Quando você vai costurar, você pode pensar em outra coisa. Mas quando você prega, você não pode pensar em outra coisa. Porque se você pensar em outra coisa, você fica confuso. Então, enquanto o seu coração estiver concentrado em pregar a palavra preenche o meu coração e ela segura o meu coração. Enquanto acontece isso, quando eu prego a palavra, muitos problemas que eu tenho no coração se tornam em nada.
Só a minha preocupação do meu coração e uma nova força surge dentro de mim. Eu não sou pastor. Se eu não fosse pastor, se eu não fosse um pregador da palavra, eu acho que eu ia ter me corrompido. Eu acho que eu ia estar no mundo. Eu acho que eu ia estar fluindo no mundo. Lendo a palavra, pensando sobre ela. E assim surge as palavras, eu quero falar isso, eu quero falar isso também. E às vezes, falando, já passou 1 hora. Então, quando a gente pensa nessas palavras, se você ser um centurião, você vai ser arrogante, vai ser metido, não é? As pessoas às vezes me perguntam, pastor, como o senhor consegue se encontrar com presidentes e ministros? Eu nunca me esforcei para me encontrar com o presidente, né? Foi Deus. No Quênia, o ministro e o primeiro-ministro, o ministro da juventude e o primeiro-ministro, quando eu estava dando a palestra sobre o mundo do coração em Burundi, Uganda, eles mandaram os ministros da juventude. A gente também quer trabalhar com o Quênia, por isso traz o pastor Oxupark e também pede para eles trabalharem no nosso país. A gente vai dar terra e vocês façam palestras sobre o mundo do coração. Eles fizeram esse pedido para mim. E eu falei que eu não podia, porque eu estava ocupado naquele tempo, mas eu falei que em fevereiro eu vou, do ano que vem. E essa vez, em Nepal, a gente estava fazendo o acampamento. O ministro que tinha vindo para a Coreia, ele falou, do Nepal, que tinha vindo para a Coreia, ele falou para o presidente sobre a IYF. E aí eu me encontrei com o presidente. E o presidente escutou sobre a IYF. E o presidente ficou tão feliz. E ele falou, eu vou deixar todos os meus jovens para a IYF. E o presidente viu os jovens dançando. E ele não pôde participar, né, do acampamento. Mas ele mandou o primeiro-ministro e o vice-ministro. Ele falou, vou deixar todos os jovens na mão da IYF. Eu em nenhum momento me esforcei para me encontrar com eles. Deus abrindo o caminho na nossa frente. Em 2011, esse ano, Deus, em 2010, Ele fez muitos trabalhos em 1 ano do que em outros tempos, né? Os ministros estão dando terreno para a gente poder trabalhar pelos jovens nos países deles. Se a nossa vida fica boa, então no começo a gente agradece, mas depois a minha vida começa a fluir para ali, daí depois eu quero começar a procurar um tempo de folga, começo a ficar folgado, e assim esse coração vai afluindo dentro de mim. Então, se você se tornar um centurião, ele estava debaixo do rei, né? Mas ele era uma pessoa de grande poder. Ele tinha motivo para ser arrogante, ele tinha motivo, ele podia, aos desobedientes, ele podia bater, podia jogar na prisão, ele tinha autoridade. Quando a gente assiste filmes, o Mesalá, ele veio como Ele estava trabalhando, né, como um soldado poderoso também em Israel, e ele jogou o amigo dele na prisão. Então, ele era uma pessoa que tinha poder, né, também. Então, se tornando um soldado poderoso, ele acabou desprezando a palavra dos outros, ele acabou desprezando as pessoas. Então, como esse centurião ia sofrer por causa de um servo doente, indo para diante de Jesus, pedindo ajuda para curar o seu servo? Como ele pôde ter esse tipo de coração? Mas sabe o que é mais interessante? Quando Jesus falou, eu irei curá-lo,
O centurião falou, Senhor, o Senhor não precisa vir até a minha casa. Só manda uma palavra que ele será curado. Então o centurião falou que, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, a outro, vem, e ele vem. Se a pessoa mais superior a mim me chamar, eu tenho que ir. Se eu mandar uma pessoa mais baixa do que eu mandar, ela também tem que ir. Ele estava falando isso. O centurião... Por que o centurião falou isso para Jesus? Mateus é um livro que representa como Jesus sendo o rei. O Senhor é o rei dos reis. O Senhor é o rei dos reis. Então, se o Senhor é rei, se mandar os seus servos, como é que ele vai pedir? Você vem aqui. Você faz assim. Então, é só ele dar ordens, não é? Que rei vai fazer pedido, o que vai por causa de um pedido, vai procurar, vai para casa do servo e faz o pedido. Não, porque ele é rei, ele fala, vem, então ele vem, então vai, então ele vai. Porque o Senhor é rei, então é só você me chamar. Porque o Senhor é rei dos reis. Se o Senhor falar para a doença do meu servo partir, então vai partir. Se mandar ficar, vai ficar. Porque o Senhor não é rei dos reis. O Senhor é rei dos reis. Então o Senhor não precisa vir. O Senhor é rei. O Senhor não precisa ir para a casa do servo e falar para ele. Se o Senhor só mandar uma palavra, então ele vai ser curado. Sabe o que foi incrível? Esse centurião, ele não era nem israelita. Mas ele descobriu no coração dele que Jesus era o rei dos reis. Mas o que é assim, questionável? Não está escrito como o centurião teve esse coração, quando ele descobriu isso sobre Jesus. Como ele pode descobrir isso sobre Jesus Cristo? A gente não pode entender isso. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que o centurião, acreditando em si, sendo arrogante, não, ele não era assim. Mas em algum momento ele deve ter caído num pensamento errado, né? Ele deve ter feito algo errado. Então, essa vez saiu a palavra, uma história sobre o Maxim, né? Um irmão de São Petersburgo, né? Ele teve um grande negócio. Ele, um dia, na Rússia, então, andar de Mercedes-Benz é uma pessoa muito rica. E vestir um casaco de pele, nossa, isso daí é só para os burgueses. Um dia, antes dessa pessoa conhecer a Jesus Cristo, de acreditar em Jesus, ele conseguiu ganhar uma Mercedes-Benz. Porque ele teve um dinheiro para receber de uma pessoa, e daí a pessoa falou, leva o carro. Daí ele começou a andar de Mercedes-Benz. Aí um dia, quando ele viu, ele estava com um carro Mercedes-Benz, com um casaco bem bonito, e ele se tornou num rico. E ele andando assim, com a chave girando no dedo, mas aí essa chave caiu no esgoto. Querendo pegar isso, ele caiu no esgoto e ele se molhou com toda aquela água do esgoto. Aquele casaco tão bonito molhou de esgoto. Uma coisa que eu não acredito muito bem, mas naquele tempo, aquele irmão não conhecia Jesus. E ele pensou, porque eu sou arrogante, eu fiquei girando a chave da Mercedes-Benz no meu dedo, eu tô andando com Mercedes-Benz. Aquela arrogância, ele descobriu. Esse irmão, ele tem uma mentalidade diferente da nossa.
Uma vez ele estava dormindo no hotel e ele estava colocando um monte de almofada no chão. E ele falou que ia dormir no chão. E ele deitou ali. Ele ficou deitado por 20 minutos. Aí eu perguntei, por que você está se deitado aí? Aí ele falou, se eu dormir 20 minutos vai parecer que eu dormi 4 horas. Aí eu também pensei, vou deitar ali, aí eu deitei. Aí era de agulha, né? Nossa, doeu um monte. Aí eu pedi pra ele comprar um pra mim. E ele comprou e ele mandou pra mim, né? Essas almofadas de agulha. E daí eu também deito agora sobre essas agulhinhas. Aí quando tem os pastores da nossa igreja, eu falo pra eles virem e falo pra eles deitarem ali em cima das almofadas. Nossa, são agulhas bem afiadas. Faz 1 ano e pouco que eu não uso, porque eu não tenho tido tempo. Mas se você deitar só 30 minutos, é muito bom. Nossa, ele é muito diferente, assim, né? Ele não come carne. Ele só come verduras. Ele não acreditava em Jesus. Mas ele viveu de uma forma muito humilde. Ele não usa mais aqueles casacos de pele. Ele usa roupas ruins, assim, né? E quando eu vejo, ele apareceu na revista Tomorrow desse mês. Ele dá para as outras pessoas sem poupar. E ele vive de uma forma bem humilde. Ele é dono de uma empresa muito grande. Ele tem um quarteirão de empresa dele. Aí ele deu um edifício, falou, usa como igreja. E aí o escritório dele é bem humilde. As pessoas, se elas viverem sem pensar, o primeiro pensamento que vem é o quê? É o desejo da carne. Então essa pessoa só segue o desejo da carne, come, bebe, se diverte. Segue esse tipo de vida. Mas as pessoas que não conhecem a Deus, mas se elas puderem pensar um pouco mais profundamente, comem bem, dormem bem, bebem bem, elas podem perceber que nada disso tem significado só porque eu ganhei um pouco de dinheiro, eu fico me achando, eu fico me gabando, eu fico falando por aí. A pessoa que sabe pensar um pouco a mais, a pessoa que não sabe pensar, nossa, ela é uma pobre coitada. Por isso, pessoal, mesmo que seja uma pessoa que não acredite em Deus, mas se ela souber pensar profundamente, ela não cai no desejo do dinheiro. As pessoas que não acreditam em Deus, elas não vivem como escravos do dinheiro. Né? As pessoas que sabem pensar. Então, na Rússia, fizeram um encontro com as pessoas de Uná. Eles reuniram 700 donos de empresa e o ancião Do explicou sobre o Tobior. E esses empresários falaram, a gente vai vender isso, mas você pode suprir todos nós com todos os seus produtos? Aí a gente falou que sim, mas a gente tem que comprar um terreno novo e a gente tem que construir, vender e criar esses produtos e vender, né? A gente está se movimentando para isso. As pessoas são assim. Mas, pessoal, se as pessoas pararem naquele estágio, se as pessoas puderem pensar um pouco profundamente, só porque elas têm um pouco mais de dinheiro, só porque elas aprenderam um pouco mais, só porque elas têm uma posição alta, elas são pessoas de nível baixo. Por quê? O dinheiro pode nos ajudar até certo ponto. Mas o dinheiro não pode trazer felicidade. O dinheiro faz meu coração ficar sujo e mal. Se as pessoas souberem disso,
Então elas não vão viver assim, elas vão saber que não tem significado. Antigamente tinha um estudante muito bom, né? Daí o rei passou na frente dele e falou: tem uma coisa para te pedir, né? Sim, eu tenho um pedido para te fazer. O rei falou, né? Eu tô com frio agora. Você pode sair da frente do sol agora? Porque eu tô com frio. Você tá tapando o meu sol, né? Então, o poder desse mundo pode desaparecer de uma hora para outra. Mas, se você puder pensar um pouco mais profundamente, você pode se encontrar com Deus. Frequentemente, eu testemunhei na nossa igreja. Eu estava com um problema no estômago e estava doendo muito. Mas Deus curou meu estômago. Choi Soo-yeon, ela estava com uma inflamação no nervo e ela estava morrendo na coluna. E Deus curou a Choi Soo-yeon. Chae-yoan, ele foi mordido por um escorpião e estava morrendo. E diante da morte, o coração que estava parando, o médico falou, não dá mais, deixa. E a pressão continuamente estava caindo, então ele estava morrendo. Mas Deus curou perfeitamente o Chae-yoan. E agora ele está no seminário e ele é americano. Ele tem, o green card americano. E essa vez ele foi pro exército pregar o evangelho. Ele foi pro exército, né? E ele vai pregar o evangelho lá. O meu coração não era bom. Em Nova York tinha o ancião Moon Chang-won e eu fui para a clínica dele. E eu fui apresentado para o melhor cardiologista do mundo, né? Lá. Eu acho que faz uns 15 anos atrás. Esse médico fez exames em mim o dia inteiro. Mas eu fiz aqui também o exame na Coreia, mas eles não conseguiram achar o motivo. Aí o meu coração batia e parava, batia e parava. Aí eu vi, eu batia e alguns segundos parava de bater, né? E se parar de vez, daí eu não consigo, eu vou morrer, né? Em Nova York, o ancião Moon Chang-won, ele fez um pedido especial para um cardiologista especialista, né, de muita idade. E o resultado final foi o quê? Que a eletricidade que vai para o coração tá passando para outro lugar, não tá indo para o coração. Em 1999, nossa, eu estava com o coração muito ruim. Eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir viver um ano a mais? Naquele tempo eu estava em Daejeon. Eu estava num edifício do 7º andar e eu vi os irmãos, eu mandei os irmãos colarem em pedra. E no 7º andar do edifício, eu vi aqueles irmãos trabalhando. Lá embaixo, nossa, e eu não podia ver porque, nossa, o meu coração tremeu, né? E eu pensei, nossa, se muito eu viver, eu vou viver 2 anos. Aí eu pensei, eu chamo meu filho que está estudando nos Estados Unidos, porque ele pode estudar quando ele quiser, né? Mas eu tenho que ensinar a vida de fé para ele. Aí eu decidi chamar meu filho. Em 1999, no mês de agosto, o meu coração foi limpidamente curado. Às vezes o ancião Moon, ele faz exame no meu coração e ele fala que meu coração é o mais forte aqui da igreja, né? Ele nem mexeu no meu coração, nem vê, né? Ele só fala que tá bom. Mas quer dizer, né? Que tá bom, né? O ancião Juan, ele falou que meu coração é muito bom com a minha idade, né? Mas eu não acredito. Não consigo acreditar nisso, né? Então, quanto mais você conhece a Jesus Cristo, você ser reconhecido pelas outras pessoas, isso não é nada. As outras pessoas as outras pessoas me elogiarem não é nada, as outras pessoas me desprezarem também não é nada, eu ter muito dinheiro também não é nada, não ter dinheiro também não é problema.
experimentando a preciosidade de Jesus. Não dá para trocar por nenhuma vida nesse mundo. Não dá para trocar Jesus por nada desse mundo. Isso simplesmente dentro do coração. Pela condução do Espírito Santo, experimentando a Jesus, experimentando a Jesus. Então não é que Jesus Cristo não está dentro de nós depois que recebemos a salvação. Embora Jesus Cristo esteja vivo dentro de nós, nós não deixamos ele trabalhar. Eu estava no hotel de Vietnã. Então, pelo iPad dá para me comunicar pelo vídeo. E como eu estava no 19º andar do hotel, mas a internet não estava pegando no 19º andar. Aí eu estava ali, aí eu chamei o moço, né? Aí ele falou do hotel, aí o moço do hotel falou, no 3º andar tem toda a ligação da internet, então vai para o 3º andar. Daí eu não pude usar. Aí ontem eu tive que falar com o irmão Joan, né, por causa do culto de internet. E ele falou, pastor, eu tenho uma função no meu celular. Ele falou, tenho. Tem sim. Aí ele ligou o celular. Aí no 19º andar não dava para pegar a internet, mas dava com o celular dele. Ele tem um Galaxy muito bom. Quando eu mostrei aí eu perguntei, eu posso ligar com o meu telefone? Aí ele falou, aí ele falou assim, pode, mas vai ser caro, então usa do meu telefone, pastor. Aí eu peguei o iPad, quando eu fiz a comunicação por vídeo ligando o seu celular, eu posso? Aí, porque eu estava ocupado, não deu, né? Mas o celular que eu tenho, recebendo a internet, passa para o iPad. Dá para fazer, mas é porque eu não sabia disso que não deu, que eu não consegui fazer. Eu fico perturbado com o celular complicado, né? Só ligar e atender telefone, isso tá bom para mim. Mas usando o celular, nossa, dá para fazer um monte de coisa. Quando eu vi, tem várias funções no celular, mas eu não estava usando nada. E eu quero aprender agora tudo isso, né? Eu quero aprender. Se eu ligar o celular, dá para usar a internet. É a mesma coisa, pessoal. O celular, você tem muitas funções, mas você não sabe usar. Então, se você não usa o celular, não tem problema. Você não vai morrer, né? Você só vai ficar um pouco agoniado por não saber usar as funções. Mas Jesus Cristo também, se você aprender cada coisa sobre Ele. Pessoal, Jesus vai dar um novo mundo no nosso coração que nós não temos. Vencendo o pecado, vencendo a tentação, vencendo a maldade, vencendo a tristeza, vencendo o sofrimento, vencendo a dor, vencendo a doença. Então, dentro do celular, assim como tem essas funções, dentro de nós tem Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo tem poder para resolver todas as coisas. As pessoas, elas ficam perturbadas. Eu quero viver confortavelmente, só tendo dinheiro. Então, isso daí você só vai poder gastar dinheiro, né? Se você ganhar dinheiro, então você vai comer. Então, com dinheiro você pode comprar roupa, pode comprar maquiagem, pode comprar computador, pode comprar carro, pode comprar casa. Se você conhecer a Jesus Cristo, se você conhecer a Jesus Cristo, se você conhecer a Jesus Cristo, esse centurião, ele descobriu a Jesus Cristo. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Rei dos Reis.
Só sendo como um centurião como eu, se eu mando o servo abaixo de mim falar para vir, ele vem. Se ele fala para vai. Se eu falo para ele fazer isso, ele faz. O Senhor, o que é o Rei dos Reis? Se eu falar para o paralítico, seja curado, então vai ser curado. Para que o Senhor precisa vir até a minha casa? É só mandar uma palavra. Só uma palavra basta. Esse centurião, ele conheceu a Jesus, ele pensou sobre Jesus, ele aprendeu sobre Jesus. Então, ele veio como Rei dos Reis. Hoje em dia, dentro do coração de muitos irmãos, as pessoas não conseguem ter Jesus como Rei dos Reis. Pela boca falam, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Filho de Deus. Não existe nada de impossível que Jesus não consiga resolver. Mas dentro do coração, Jesus não é o Rei dos Reis. Dentro do coração dos irmãos, Jesus é um Jesus que não pode resolver um pequeno problema sequer. Jesus é um ser que não pode resolver meu problema, não pode resolver nada para mim. Porque Jesus se torna nesse tipo de ser, então Jesus acaba se tornando uma perturbação na sua vida. Então quando você tem uma dificuldade, você não pensa em receber a graça de Jesus. Não pensa. Na República Dominicana, ele veio, o prefeito de lá veio e conheceu Tobior aqui na Coreia. E ele chamou e falou, pastor, eu quero utilizar esse Tobior, né? Eu falei, desculpa, eu não tenho poder para resolver nada do UNRWA. Eu oro pela UNRWA, eu quero que eles possam curar a AIDS, o câncer. Eu só vejo como eles preparam e oro. Mas eu não resolvo nada lá dentro, é o ancião Do que resolve. Eu quero me encontrar com o ancião Do. Aí ele perguntou, ele não vai vir para os Estados Unidos? Aí se ele for para os Estados Unidos, a gente se encontra. Essas pessoas vêm, faz os pedidos para mim. E eu vejo como o ancião Do faz, eu oro. Quando eu vejo Deus trabalhando, nossa, eu fico emocionado. Muitas pessoas pedem para fazer o Tobior no país deles. Vêm os secretários dos presidentes, esse tipo de pessoas vêm me fazer esse pedido. Eu falei, com certeza. Eu sou pastor. Eu não resolvo nada. Mas eu posso falar com o ancião Do, porque ele é muito próximo de mim. A gente ainda não brigou. Nós somos amigos, né? Aí ele falou, por favor, faz com que eu me encontre com ele e converse com ele. Eu posso falar isso, mas eu não posso tomar decisão de nada. Porque ele é presidente da empresa. No mundo de Deus não é assim. Porque eu sou um com Jesus Cristo. Se eu tiver um coração com Jesus, o trabalho que Jesus faz, ele também vai fazer na minha vida. É diferente dos negócios. Então, esse centurião creu no quê? Escutando a palavra de Jesus, eu não sei direito, mas ele, como centurião, ele era arrogante, mas um dia ele errou, ele quebrou o coração. Com certeza, assim, ele abaixou o coração. Eu vejo que, eu tenho certeza que o coração dele era mais humilde do que os irmãos da nossa igreja. Ele conhecia profundamente a Jesus Cristo. As pessoas de coração arrogante não leem detalhadamente a Bíblia. Só leem assim, vagamente. Então, é porque passa assim, vagamente pelos problemas. Mas se você lê cuidadosamente a palavra, o coração de Deus é perfeito e ela fica viva dentro do meu coração e entrando dentro de mim, essa palavra trabalha.
Isso é incrível, pessoal. O centurião, sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, pensando profundamente sobre ele, ele é Rei dos Reis. Ele veio como Rei dos Reis. Ele pôde perceber isso. Não precisa vir até a minha casa, só mande uma palavra. Porque assim o meu servo vai ser curado. Ele tinha uma fé certa. O apóstolo Paulo, no começo, se encontrou com as pessoas que acreditavam em Jesus. Jesus morreu na cruz e depois ele ressuscitou. Ele pensou, não, isso daqui é trapaça. Como uma pessoa que morreu na cruz pode ressuscitar? Isso daí tá enganando o povo. O nosso povo é muito ingênuo, por isso que não sabem. Isso é o problema. Isso é maldade do mundo. Por isso que ele começou a perseguir os cristãos para matá-los. Os cristãos são todos mentirosos, são todos trapaceiros. Como Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou depois de 3 dias, esse povo que é tão humilde e inocente, eles não sabem que isso é mentira. A gente tem que acabar com esses cristãos mentirosos. E ele tomou o primeiro lugar na fila para matar os cristãos. Um dia, ele subiu para Damasco para pegar os cristãos. De repente, apareceu alguém no céu, uma voz do céu falou, em hebreus, né? Em hebraico falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo falou, quem és tu, Senhor? Senhor, quem é o Senhor que me diz que eu estou te perseguindo? Quem é o Senhor? E ele falou, eu sou Jesus Cristo de Nazaré que tu persegues. Ele se assustou. Ah, então é verdade que Jesus Cristo Nazareno ressuscitou. Então, naquele momento, Paulo, ele começou a se arrepender. Quando eu escutei que Jesus Cristo morreu e ressuscitou depois de 3 dias, nossa, eu nem tentei descobrir certo. Eu não perguntei como ele ressuscitou. Se eu tivesse perguntado, eu poderia saber. Mas, dentro do meu pensamento, eu acreditei em mim mesmo. Ah, isso é trapaça. Eu escutei como se as pessoas que diziam que ele havia ressuscitado eram trapaceiros. Por minha causa, tantas pessoas morreram, eu matei, muitas pessoas morreram por minha causa. Acreditando só no meu pensamento, sem querer confirmar. Nossa, isso foi muita maldade. Apóstolo Paulo, quando ele estava subindo para Damasco e se encontrou com Jesus, o pensamento que ele acreditava até então, ele viu que era muito mal, que ele estava perseguindo os preciosos seguidores de Jesus Cristo. Desde então, Paulo não acreditou mais no seu pensamento. Independente do pensamento que surgisse. Antigamente, a gente não acreditava em Jesus, então eu seguia o pensamento que surgia dentro de mim, mas agora, acreditando em Jesus, eu posso saber o quê? Que o pensamento que surge dentro de mim é mau, é lascívio, é egoísta. Todos esses pensamentos, é Satanás quem coloca dentro do meu coração. Se eu seguir aí, eu não posso seguir isso, eu tenho que seguir a palavra de Jesus. Tá, Satanás está falando isso, mas abrindo a Bíblia, eu quero ver o que Deus está querendo me falar. E assim, distinguindo o que era a voz de Deus e o que é a voz de Satanás, do pensamento dele. Apóstolo Paulo, subindo para Damasco, depois que ele se encontrou com Jesus e desmaiou, até então o pensamento dele
Ele pensava que o pensamento, a sugestão, a opinião dele estava certo. Mas depois ele percebeu que isso era muito sujo e mal. Por isso, Paulo, desde então, não acreditou mais no seu pensamento. Se eu acreditar no meu pensamento, eu matei tantos cristãos, eu mandei tantos para a prisão, eu persegui tantos cristãos. Acreditando num pensamento dele, a consequência foi que ele perseguiu a muitos cristãos. Desde então, apóstolo Paulo, qualquer pensamento que surgisse dentro dele, essa palavra. O que diz na Bíblia sobre essa palavra? O que Deus está falando sobre isso? Deus está falando isso. Então foi o pensamento que Satanás colocou, foi esse. Desde então, o apóstolo Paulo, ele apagou muitos dos seus pensamentos e ele somente decidiu acreditar na palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus estando viva dentro dele, ele pôde sentir Deus trabalhando dentro dele. Quando ele pôde ver isso, Deus pôde trabalhar fortemente dentro dele. E ele pôde ter assim uma vida mais abençoada do que qualquer outra pessoa. O centurião, por que ele pôde viver assim? Não está escrito na Bíblia, né, exatamente. Mas eu sou um centurião. No verão passado eu andei com os ministros e preguei o evangelho para eles. A gente andava de ônibus e um por um às vezes eu pegava e colocava no meu carro, né? Aí na frente o irmão Lee dirigia e do lado ficava o tradutor e atrás eu ficava com a pessoa para pregar para ela. Uma pessoa falou para mim: pastor, desde que eu era criança, eu vivi de uma forma muito má. Eu vivi de uma forma muito bondosa. Até agora eu nunca matei um bicho sequer, um inseto. Mas depois que eu me tornei um ministro, nossa, é tão bom isso. Todas as pessoas me consideram, me tratam bem, porque eu sou ministro. De manhã, ir trabalhar é muito legal para mim. Depois que eu me tornei um ministro, nossa, eu fiquei tão feliz. Mas passando um ano, depois de um ano sendo ministro, muitas coisas começaram a me acusar na consciência. Desde que eu era criança até agora, eu vivi bonzinho, eu nunca matei um inseto. Depois que eu me tornei um ministro, eu comecei a perturbar as pessoas. Depois que eu me tornei um ministro, eu fiquei mal. Ele falou que ele começou a perturbar as pessoas, né? E começou a ter esse tipo de coração. Essa pessoa, ele era uma pessoa que pensava profundamente sobre a sua vida. E depois que ele se tornou num ministro, era bom, foi legal. Mas depois de um ano, ele começou a ter vergonha, ele começou a se sentir culpado. Ele começou a sentir isso. E pastor Park, como é que eu posso resolver isso? Ele abriu todo o seu coração e começou a me perguntar. Quando eu via essa pessoa, é assim que Jesus Cristo fez com que ele percebesse o pecado e conduzisse-o para a salvação. Esse centurião, e pensando profundamente sobre ele, o centurião diante dos seus olhos, Jesus era o rei dos reis. Ele é o rei dos reis, todo respeitoso. Só de ser rei, ele pode mandar com a sua palavra. Só de ele poder ser governador do Israel, ele pode mandar com a sua palavra. Mas o Senhor é rei dos reis.
Ele sendo um centurião, ele se abaixou completamente diante de Jesus. Senhor, mande apenas uma palavra. Então, o meu servo vai ser curado. Senhor, o Senhor não precisa vir até a minha casa para curar o meu servo. O Senhor, sendo o Rei dos Reis, é só mandar uma palavra. Eu também, quando eu peço alguma coisa para o meu servo, eu só falo com a palavra, vem, vai. Assim que eu mando eles trabalharem. Assim também, o Senhor só mande uma palavra. E assim meu servo será curado. No coração do centurião, Jesus Cristo veio como Rei dos Reis. Porque Jesus Cristo veio como Rei dos Reis, por que ele vai ter medo de alguma coisa? O que vai ser preocupação para ele? Se surgir problema, e daí? Se ele veio como Rei dos Reis. Hoje, pessoal, embora a gente acredite em Jesus, é muito poucas pessoas que acreditam que ele é Rei dos Reis. Então, algumas pessoas acreditam em Jesus, mas servir a Jesus, viver por Jesus, não vive assim. Satanás engana o nosso coração. Pessoal, pensem. Se vocês criarem filhos, vocês sabem. Por mais que vocês tenham dinheiro, por mais que vocês tenham muitas coisas boas, se vocês criarem seus filhos, não é fácil, né? Não é fácil. Simplesmente vestir os seus filhos, dar comida, mandar para a escola. Se fosse só assim, ia ser fácil. Mas quando o filho que eu tive tem o coração diferente do meu, nossa, eu fico muito triste com isso, né? A minha filha, quando ela queimou a mão no fogareiro, eu pensei, nossa, minha filha deve ter se assustado tanto, ela deve ter chorado tanto quando ela queimou a mão no fogareiro. Nossa, ela deve ter tido tanto medo, foi tão quente. Um pai que vive na mesma casa que a filha não pôde fazer nada pela sua filha. Eu posso criar minha filha. Desde então, eu não tinha mais coragem de dizer que eu podia criar meus filhos. Assim, eu não quis mais fazer bem pelo meu filho, eu não quis mais fazer bem pela minha filha. Deus, o meu filho e a minha filha, eu não posso criá-los. Deus, eu deposito nas tuas mãos. O meu filho tem 2 pais. Um pai é Deus e aqui na terra sou eu. Eu digo que eu sou pai, mas na verdade, diante de ti eu não posso fazer nada, Senhor. Que o Senhor se torne pai do meu filho. Que o Senhor conduza para o Senhor ser pai do meu filho. Eu me demito em ser pai do meu filho. Um dia, Deus, dentro do meu coração... Agora o meu filho me chama de pai, né? Minha filha também me chama de pai. Eu digo sim. Eu respondo, mas dentro do meu coração... Ele é filho, ela é filha, eu amo a eles. Quando eu posso ajudá-los, eu ajudo. Mas dentro do meu coração, eu faço isso, mas... Quem é verdadeiro pai é Deus. E eu vi Deus criando os meus filhos. Frequentemente eu falo, né, que a minha tia falou, ô Pastor Park, você é um pastor de uma grande igreja, né? Quanto você recebe de salário? O que você recebe de salário traz para mim. Eu vou economizar e eu vou guardar para você. É diferente hoje em dia ser pastor e antigamente. Muitos pastores, depois que param de ministrar, eu vi eles sofrendo muito. Compra um apartamento para você. Um dia eu falei com essa tia e eu entrei no carro. Eu pensei, nossa, eu estou ficando velho. Será que eu tenho que comprar um apartamento para mim? Daí eu pensei, se
E Deus vai falar, você já preparou tudo para sua velhice, então não vou precisar mais te ajudar. Nossa, só de pensar isso, nossa, eu me fiquei arrepiado. Por mais que eu guardasse dinheiro, comprasse um bom apartamento, e se Deus não me ajudasse? Então, eu não precisei juntar nada para minha velhice. Nem 10 centavos eu guardei para minha velhice. Desde então, eu pude ver Jesus Cristo me ajudando. Por mais que eu tenha muito dinheiro, e se eu ficar doente, e daí? Que se eu ficar doente, o que eu vou poder fazer? Então, se a gente parar para pensar, o problema da família, o problema dos negócios, o problema da velhice, ficar doente, se não for Jesus Cristo, nada pode dar. Se a gente pensar profundamente, se a gente abandonar tudo, só sobra Jesus Cristo. Se a gente pensar, se eu tiver dinheiro é bom, agora parece que vai ser bom eu ter carro, ou ter roupa, ter casa boa agora. Por isso, as pessoas dizem, não existe nada mais precioso do que Jesus Cristo. Jesus veio como Rei dos Reis. Hoje de manhã, eu peço para vocês, pessoal, Jesus, ele é Rei dos Reis, mas dentro dos seus corações, se ele não se tornou Rei dos Reis, que vocês troquem isso. Se vocês não servem a Jesus e ficam servindo os desejos da carne, a cobiça da carne, seguindo somente o sentimento da carne, há muitas pessoas assim. Então, essas pessoas, como elas vão poder receber graça de Deus? O centurião, quando o servo dele ficou doente, no coração dele ele teve fé. Você está sofrendo, né? Mas se eu falar para Jesus que é Rei dos reis, você vai ser curado. E assim esse servo foi perfeitamente curado. Hoje de manhã, nós nos reunimos para ter culto diante de Deus. Jesus derramou sangue por nós e ele se tornou o Rei dos Reis. Dentro do seu coração, mais do que Jesus, vocês têm no seu coração tomou espaço o desejo, a cobiça do mundo. Assim como o rei de Israel, quando eles se corrompiam, onde tinha que estar Jesus, eles estabeleceram outros deuses. E assim, todos esses países receberam maldição, foram destruídos. Dentro dos seus corações, acreditem em Jesus, sirvam a Ele. E quando Ele se tornar Rei do seu coração, Ele vai expulsar o medo, o sofrimento, o sofrimento, Ele vai te dar paz. O rei, se Ele não se tornar no Rei dos Reis, vocês não vão poder fazer nada. Dentro de algumas pessoas, Jesus pode trabalhar fortemente e dentro de algumas pessoas, Jesus não pode trabalhar. Eu acredito que Jesus lavou meus pecados. Mas porque ele não se tornou Rei dos Reis no seu coração, hoje de manhã, eu desejo com que Jesus se torne no Senhor do seu coração. Eu desejo com que Jesus se torne no Rei do seu coração. Não, se não, assim como se você não servir a Deus, mas vai servir a Baal e a Zera, assim também o seu Deus é o dinheiro, é o desejo da carne. Mas que vocês falem isso diante de Deus e que vocês possam servir a Deus no seu coração, comam por causa do Senhor, vivam por causa do Senhor, gastem dinheiro por causa do Senhor, que vocês, por causa do Senhor, possam dar a sua vida. Que Jesus se torne o seu verdadeiro rei e que ele te conduza. Vamos orar.